E, bom, eu acho que como já deu aqui 2h07, vamos colocar aqui alguma coisa pra gente assistir? Deixei aqui uns videozinhos aqui separado pra gente assistir e tudo mais. Opa, cliquei no lugar errado. Só um momentinho. Opa, cliquei no lugar errado de novo. Eu vou tentar fazer uma coisa aqui. Eu espero que o meu computador não morra nesse processo. Que vai ser o seguinte, eu vou aproveitar e já vou gravar o corte já. Vai ficar mais fácil. Então, Então se eu acabar caindo é porque o meu PC não aguentou. Meu PC é fraquinho. Pra vocês terem uma ideia, meu PC não aguenta rodar Phasmophobia. Porque eu tentei jogar com o Craven, com o Caio e meu PC simplesmente não aguentou. Então até mais um motivo para não trazer jogos aqui, porque o meu PC morre. Então deixa eu vir aqui pra cá, trazer o negócio aqui. Beleza. Já deixei aqui o React já engatilhado. E eu vou... Deixa eu só colocar aqui pra gravar. Deixa eu ver, vai gravar? Beleza, agora que nós estamos gravando. O vídeo que nós vamos assistir vai ser um vídeo do Grifo, que o nome do vídeo é Jogos eram melhores antigamente. Então se você estiver assistindo isso através do corte, o vídeo original vai estar na descrição, beleza? Então deixa eu só trocar aqui minha tela, colocar aqui na tela de navegador. E aí tá, deixa eu colocar o som aqui. Como é o primeiro react do dia, então vou executar aqui o vídeo um pouquinho. Aí vocês falam se tá muito alto, se tá bom, se não tá, pra ajustar aqui os volumes, beleza? Se você já acompanha o canal faz um certo tempo, você provavelmente já deve ter percebido que eu gosto bastante de discutir sobre vários assuntos meio polêmicos do mundo dos jogos. Eu já fiz vídeos sobre as microtransações. Como é que tava o áudio? Eu sei que deu uma travada, mas foi porque eu tentei gravar, então já não tô mais gravando. Como é que tá o áudio do vídeo? Não o meu áudio, o áudio do vídeo que eu coloquei. Tá muito alto, tá muito baixo, tá abafado, tá travado, como é que tá? O áudio tá bom por enquanto. Caio, tô jogando Skullgirls, não sei como atacar, não sei sobre a história, não sei o nome dos personagens, nem o que eu tô fazendo ali, mas é muito top. Tá um pouco alto? Então vamos ajustar aqui de novo. Se você já acompanha o canal faz um certo tempo, você provavelmente já deve ter percebido que eu gosto bastante. E agora? Deu uma melhorada? Abaixa um pouquinho. Eu já baixei. Deu uma melhorada no áudio do vídeo ou não? Ainda tá muito alto. Melhorou? Alguém mais? Jellet, Caio, Blue, melhoraram pra vocês? Ou ainda não? Melhorou? Acho que sim. Então vamos voltar aqui do começo de novo pra gente assistir aqui o vídeo. Se você já acompanha o canal faz um certo tempo, você provavelmente já deve ter percebido que eu gosto bastante de discutir sobre vários assuntos meio polêmicos do mundo dos jogos. Eu já fiz vídeos sobre as microtransações e como que essa prática literalmente mudou a forma como os jogos são feitos hoje em dia. Pô, o vídeo mais visto do meu canal é sobre a emulação e a pirataria e como que essas duas coisas tiveram um impacto gigantesco na preservação de jogos retrô, mas tem uma discussão em específico dessas daí que vez ou outra aparecem na bolha de games na internet que eu sempre quis falar sobre aqui no canal. Jogos eram melhores antigamente. Você provavelmente já deve ter ouvido essa frase, ou pelo menos uma variação dela, como ai, jogos não me divertem mais, ou... Normalmente, eu vou pausar aqui bastante, então se alguém se incomodar, procure o vídeo original. Então eu sempre gosto de trocar aqui uma ideia. Normalmente, quando eu vejo esse tipo de papo, que jogos atualmente não são mais tão divertidos, de duas uma, se você considerar apenas os jogos AAAs, ou jogos que estão muito na moda, tipo FIFA, por exemplo, realmente não vai divertir tanto assim. Mas tem muita coisa legalzinha pra você jogar, principalmente indie. Eu sei que é um pouco foda você sair da sua zona de conforto e poder procurar alguma coisa pra poder jogar, mas é assim que tem que ser feito, sabe? Tipo, infelizmente hoje em dia tem que fazer isso, procurar alguma coisa pra poder jogar. Até porque os jogos, na minha percepção, eu também acho que os jogos AAAs, os jogos grandões e tudo mais, tipo, não tem nada que me atrai. Tipo, não tem alguma inovação artística nem nada, porque eu encaro os jogos como se fosse arte. Então, se todo jogo tá praticamente igual, se todo jogo tá virando meio que um FIFA, um jogo fast food todo ano, ou toda vez que lança um jogo novo não muda quase nada, sabe? Não vale muito a pena, não me incentiva muito a gastar, sabe? Pelo menos é a minha percepção. E outra coisa também, a gente não pode acabar caindo no papo muito nostalgista, não sei nem se existe essa palavra, de achar que só as coisas antigamente eram melhores e pipipi, popopó. Pra dizer bem a verdade, se as coisas de antigamente fossem tão superiores assim, não teria inovações. É lógico que às vezes alguma inovação pode dar ruim e dar um passo pra trás, pra voltar ao que era antes, mas se as coisas fossem tão boas assim, tudo mais, nós estaríamos vivendo basicamente o mesmo estilo de vida dos anos 90 até os dias de hoje, que não é o caso. Pelo menos na minha percepção. Eu posso estar falando uma merda colossal aqui. Eu não sei o que vocês acham em relação a isso. Pra mim também assim, tem que ter algo muito bom mesmo pra diferenciar isso. Você se refere na parte artística, né, ô Leti? Ou não? Ou você se refere a alguma outra coisa, tipo, na parte artística? Então, eu vejo a parte artística muito mais em jogos da Nintendo, por incrível que pareça, e em jogos indies. Eu não vejo isso tanto em jogos grandes, sabe? Tipo, eu sei que realismo, pá, é legal, mas, sabe, tipo,
eu gosto de dar uma viajada. Porque se eu quisesse realismo, eu ia viver a vida real. E a mesma coisa com os jogos de esporte, por exemplo. Se eu quisesse realidade, por exemplo, se eu quiser jogar, sei lá, um jogo de futebol, só que real, eu ia sair na rua e jogar bola. Pra mim é muito mais divertido do que, sei lá, jogar num videogame que simula uma realidade. Blue, sei lá, pra mim o importante é estar no presente, sem se importar muito com coisas no passado. Então, o passado, obviamente, é importante pras coisas que a gente tem aqui no presente. Só que a gente também não pode cair nessa de, tipo, de achar que tudo antigamente era melhor ou tudo de hoje também é melhor, sabe? Tipo, tem nuances. Porque algumas coisas que foram criadas antigamente, tipo, até mesmo franquias e tudo mais, tipo Super Mario, por exemplo, são franquias muito boas. Agora, a gente não pode simplesmente descartar a franquia, vou utilizar Super Mario como exemplo, pra falar que The Last of Us é melhor só porque é contemporâneo, sabe? Ou então, na pior das hipóteses, fazer um anacronismo. Que é pegar uma coisa que não é da nossa época de agora, tipo, uma coisa muito antiga, deixa eu pensar aqui em algum exemplo. Sei lá, não sei porque vem na minha cabeça, mas os filmes do Mazzaropi. Você pegar o filme do Mazzaropi, por exemplo, trazer pros tempos atuais e fazer a crítica nesse filme baseada no tempo de hoje. Tipo, vai ter coisas daquela época que não vai funcionar hoje em dia. Normal. Pedro, imagine os velhos fãs do Atari dizendo, antigamente era melhor, na minha época era só 2D primitivo e etc. Não duvido que tenha, viu? Não duvido. Porque tem gente que acaba zoando muito a galera de hoje em dia por nada, sabe? MSzinho, nunca vi os filmes do Mazzaropi. É bom? Cara, eu curto. Tipo, é uma comédia bem bobinha. Tem algumas coisas que não se enquadram mais nos dias de hoje, mas, novamente, é um produto de sua época, mas é legalzinho de assistir, cara. Videogames estão morrendo, ou até mesmo não se fazem mais jogos. Eu sei de quem que é esse vídeo. Só vou dar uma dica. Chama todo mundo de NPC. É isso. Como antigamente. E vocês muito provavelmente já devem ter visto esse vídeo aqui do Todinho. Antes dele meter o louco e decidir vender um curso sobre como fazer jogos de sucesso sem nunca ter feito um jogo de sucesso. Enfim, muita gente viu esse vídeo e ele foi muito influente pra meio que propagar esse pensamento de que antigamente jogo bom era regra, mas... O meu canal esmigalha, o meu canal Retrotech esmigalha essa afirmação aí de uma forma linda, tá? Tem muita merda que foi lançada no passado. Muitas vezes tinha jogos que também eram os jogos tais fast food, vamos assim dizer. Nos anos 90, olha só na quantidade de jogos de plataforma, quantidade de bicho diferente que imitava o Sonic. Só que nenhum sobreviveu. O único que ficou foi o Bubsy. E ainda assim como uma piada, sabe? Teve um monte de outras coisas que tentaram imitar. Tem alguns jogos que são bons, mas por ter muito aquela pegada, parece Sonic, só que não é Sonic. Aí aquele mascote simplesmente não ganhava jogos novos, entendeu? Porque se falar que jogo de antigamente é bom, vai jogar Mega Man de MS-DOS, vai jogar Superman 64, colocar Super Mario Road, colocar Sonic Adventure, Legend of Zelda, Ocarina of Time, essas coisas, aí é muito fácil. Eu quero ver tu pegar Superman 64, zerar e falar que tudo que era antigamente era melhor. Hoje em dia é exceção. Pô, eu mesmo me lembro de ver esse vídeo e... Vou pausar de novo. Eu vou até falar de alguns jogos novos que eu acabei gostando. Um dos jogos que eu gostei bastante, principalmente mais jogos de luta, que é o jogo que eu tô mais jogando, foi Skullgirls. Tá, é um jogo, tá bom, tem mais de 10 anos. Mas pra mim eu considero novo porque meio que se encaixa nessa geração, sabe? E tipo assim, o pessoal considera de jogos a partir de 2010 pra frente como jogos, muito legal e tudo mais, entendeu? Deixa eu ver qual outro jogo. Teve Sonic Frontiers, também, que também é um bom jogo e tudo mais. Eu tô tentando fugir um pouco do clichê, de falar de exclusivos da Sony. Porque eu acho que, primeiro, que eu vou ser bem sincero, os exclusivos da Sony não me chamam tanta atenção. Eu, por exemplo, nunca joguei God of War na minha vida e nem quero, eu não tenho interesse em jogar. Tem, como é que o outro também tem o Zelda Breath of the Wild, também, Zelda Breath, foda-se, meu inglês é uma merda. Que também é um jogo bom, e é atual. Então, depende muito daquilo que você pega pra jogar. E fora que, muitas vezes você vai pegar um jogo que pela mídia, que pela galera, tipo, pelo pessoal que mais Maria vai com as outras, vai falar que o jogo é ruim, mas você também pode acabar gostando. Eu, por exemplo, gosto muito de jogar Sonic R. É um jogo ruim, eu reconheço, é uma merda, os controles são todos cagados, mas eu gosto bastante desse jogo. Tipo, eu tenho um carinho pelo Sonic R, sabe? Sonic Heroes também, que é um jogo que hoje em dia é considerado, sei lá, um jogo cult, que o pessoal quer tanto o remake, que é uma merda de se jogar também. Os personagens são todos escorregadios, mas é um jogo que eu gosto, e tá tudo bem. Assim como também tem jogos que são muito aclamados que eu não tenho o menor interesse, como eu acabei de falar, God of War, por exemplo, eu não tenho o menor interesse em jogar. Tipo, não me interessa pela história, nada de God of War, cara, nada. Ter concordado quase que completamente com tudo que estava sendo dito. Mas daí eu cresci e realmente fui atrás de jogar videogame. E não demorou muito pra eu finalmente perceber que toda essa parada de videogame era melhor antigamente
era só um gigantesco bait de nostalgia. E olha, eu sei que pra maioria de vocês esse assunto já é velho e vocês provavelmente já têm a própria opinião de vocês formada, e já teve muitos outros youtubers que falaram sobre isso. Não vai ser eu que vou dar um fim nessa discussão. E também esse vídeo aqui do Todinho é de tipo 3 ou 4 anos atrás. Com certeza ele deve ter mudado de ideia. Vou falar nada. Ou não. Mas a parada é que esse assunto é um daqueles que sempre arranja um jeito de ser relevante mais uma vez. De vez em quando eu vejo na internet alguém falando sobre como nenhum jogo que lança hoje em dia consegue competir com os clássicos que foram lançados há muito tempo atrás, sobre como os jogos de hoje em dia perderam a sua essência, o que faziam eles serem especiais, sobre como tudo que as grandes empresas empurram pra frente e investem não passam de tentativas frustradas de conseguir o maior lucro possível. Mas aí é foda, porque aí fica muito fácil de você construir uma narrativa pegando um jogo que não foi bem, tipo Concorde, que tem uma série de questões, como por exemplo, até mesmo o próprio design dos personagens, tipo, você olha pra um personagem e você pensa, esse personagem aqui vai fazer tal coisa, sendo que na realidade ele não vai fazer tal coisa, ele faz outra, que não tem nada a ver com o design dele. Isso é só um dos exemplos. Fora que também é um jogo genérico, vamos ser bem sincero. E do mesmo jeito que eu posso pegar alguns outros jogos também e falar que, o que lança hoje em dia é tudo bom e tudo mais, tudo bom. Que os jogos de hoje em dia são jogos que prestam, jogos de antigamente não. Tipo, é muito fácil pensar uma coisa e criar sua narrativa por cima. Possível, ou de ser o maior lançamento daquele ano. Parece que as empresas estão só investindo no que tá dando certo, ao invés de realmente tentarem inovar. Jogos live service com Battle Pass e microtransações, jogos mundo aberto com inúmeras quests entupido de conteúdo, só que sem nada pra fazer. Parece que tá tudo chato, formulaico ou sem inspiração, sem alma. E hoje em dia tem tanta merda acontecendo na bolha de videogames, seja as inúmeras decepções. Deixa eu ver. Phil Spencer está decepcionando fãs com Redfall. Deixa eu fechar isso aqui que tá me atrapalhando. Starfield está abandonado pela Bethesda após 4 meses. Opinião. Não vi uma notícia. Caralho. Decepções daqueles jogos. Lamentamos profundamente. Criadores de Silent Hill 2 Remake pedem desculpa aos jogadores após problema que impede progressão na história. Mas pelo menos hoje em dia tem uma coisa muito boa. Tipo, se tem algum problema em um jogo, dependendo da versão, eu não sei se na Nintendo funciona assim, pode lançar uma versão futura corrigindo tudo isso, sabe? Tipo, tem um bug aqui que, sei lá, o boss tá muito quebrado. Lança lá uma nova versão e é isso. Mas Luquita, antigamente não tinha isso. Tinha pra caralho. Você quer um bom exemplo disso? Eu vou só trocar aqui minha tela, vou mostrar. Não, agora eu preciso mostrar. Um bom exemplo de jogo que fica lançando várias versões e tudo mais. Hoje o pessoal chupa as bolas desse jogo. Mas vamos ser sinceros, tem versão demais. E eu não tô querendo falar que o jogo não é ruim, man. Tem um peso de nostalgia. Deixa eu pegar aqui uma capa decente. Abrir imagem aqui em nova guia e vamos vir aqui pra cá. Talvez você nunca deve ter jogado Street Fighter 2, mas tem uma caralhada de versão que lançavam e era tudo a preço cheio, principalmente pra quem era dono de bar, essas coisas. Tem uma máquina de arcade, era caro pra caralho, com uma versão diferente que corrigia alguma coisa. De repente corrigia um bug, corrigia também a questão lá da modificação, que teve até o Street Fighter 2 Rainbow Edition ou Street Fighter 2 de rodoviária. Lançaram várias versões. Até hoje tem relançamentos, mas hoje ainda tem a desculpa de lançar aqui para os novos consoles e tudo mais. Então sim, antigamente também tinha isso, de ficar relançando. Só que a grande diferença é que hoje em dia lança um patch de atualização, quando muito uma DLC, mas quando lança também é visto como uma atitude muito escrota da empresa. E é isso, isso sempre existiu, sempre existiu. Fora também Sonic 3 e Knuckles, que também já teve em outras coletâneas também, tá? Sonic 3 e Knuckles também é um outro jogo que também vive tendo relançamento. Sonic 1, então, meu Deus do céu, é o Doom do videogame. Roda em qualquer merda, fora os Mega Mans clássicos. Aí, só de cabeça eu já tô me lembrando aqui de alguns. Só de cabeça. Então, assim, não é uma coisa... Só relembrando aqui, não é uma coisa que o Grifo falou, tá? É uma coisa que eu li aqui e me veio um outro assunto aqui na cabeça. É apenas isso. Lembrando, não tô botando nada na boca do Grifo. Sim, o pessoal também errava. É que tem uma romantização das coisas que foram feitas no passado, sabe? Isso, querendo ou não, acaba incomodando um pouco. Tipo, hoje não pode, mas antigamente era legal. Foda. Tem que ter um pouquinho de coerência, né? Coisa que todo mundo tava ansiosíssimo pra jogar, ou de todas essas polêmicas bizarras envolvendo as maiores empresas da indústria. Olhando pra tudo isso e dessa forma, é meio justo que o instinto natural de alguém que jogou videogames quando era criança é de simplesmente olhar pro passado e pensar sobre como não tinha essas coisas antes, ou pelo menos que elas não eram tão aparentes, sobre como era bom jogar nos
Mas então, essas notícias ruins de coisas acontecendo dentro dos bastidores das empresas sempre existiu. Primeiro que aqui no Brasil era um pouco mais difícil da gente ter acesso. Quem tinha acesso, caso morasse na capital, era um pouquinho mais fácil. Mas quem não morasse na capital, você tinha que ter bufunfa pra gastar com internet. Então era um pouquinho mais complicado. E segundo, nós éramos crianças, a gente não ia querer ver um programa de notícias de qualquer coisa. A gente só queria jogar videogame. Assim como as crianças de hoje. Só querem ligar o videogame e só querem jogar. Pronto, acabou o problema, entendeu? Velhos tempos, sobre como nada hoje em dia consegue chegar perto da qualidade dos jogos antigos. Mas quanto mais eu parava pra realmente refletir sobre essa maldita frase, e quanto mais eu aprendia sobre a evolução da indústria de jogos, mais eu percebia que essa frase, esse pensamento de que videogame era melhor antigamente, é só uma boa e velha mentira. Mas antes de eu te explicar o porquê, uma palavrinha do nosso patrocinador desse vídeo, Opera GX. Opa, sinto muito grifo, mas vou ter que pular. Um jogo específico que você jogava tanto, que teve um impacto tão grande na sua vida que você acabou criando um vínculo emocional com ele. Talvez tenha sido Minecraft, que você conseguia jogar por dias e conseguia ficar vendo seus criadores de conteúdo favoritos, e você sentia que você nunca iria cansar daquilo. Também pode ter sido algum jogo single player, que nem Kingdom Hearts ou Final Fantasy VII, ou até um jogo muito específico e esquisito, tipo Ben 10 ou Ratatouille de PS2. E pra mim, um desses jogos era Naruto Ninja Council 3, pro Nintendo DS. Eu amava esse jogo. Grande parte da razão pela qual esses jogos são incríveis pra gente é porque eles te fazem lembrar de uma época de ouro da sua vida, em que tudo era mais simples e que a única coisa que você precisava se preocupar era o momento agora. Sem falar que talvez o seu senso crítico de quando você era criança não fosse tão desenvolvido, talvez até inexistente. Então qualquer coisa que aparecia na tela podia ser o bastante pra te deixar entretido e te fazer sentir que a sua vida mudou depois de ter jogado aquilo. É claro que também tem muitos jogos antigos que realmente envelheceram muito bem e mantêm um padrão de qualidade alto até hoje, como o Chrono Trigger, ou Super Mario World, Bully, Zelda Majora's Mask, Kingdom Hearts 2, Red Dead Redemption 1, Dark Souls, Skyrim, GTA V, né? É isso mesmo. Mas esses jogos eram e sempre vão ser exceções. Não vem pra cima de mim dizer que a maioria dos jogos que lançavam antigamente inovavam tanto e tinham essa mesma qualidade dos jogos que eu acabei de citar. Mas enfim, eu não vim aqui pra te falar que a única razão pela qual você talvez sinta que jogos antigos eram melhores, que isso seja puramente por causa de nostalgia. Porque pra ser bem sincero, é bem mais complicado que isso. Sim, muito da razão pela qual a gente tem essa brisa de que jogo antigo era melhor é porque a gente cresceu e o nosso senso crítico evoluiu. E você tem que aceitar que nada vai substituir aquela memória afetiva que você tinha por aqueles jogos. A mesma coisa vale com lugares. Eu não sei se vocês têm algum lugar de conforto ou, sei lá, alguma coisa assim. Porque antigamente eu tinha... lugares que eu gosto bastante são lugares que tem muito mato, muita coisa verde. E teve alguns lugares que eu visitei na minha infância que eu tenho um certo carinho. Aí eu fui revisitar depois de anos, né, já adulto. E não foi a mesma sensação. Tipo, as coisas estavam completamente diferentes e tal. Eu sei que eu tô indo pra uma vertente completamente diferente. Mas é isso, sabe? Tipo, às vezes a gente cresce, algumas coisas que funcionam no passado já não funciona mais hoje e tal. A parte gostosa da infância era tudo mais leve também, lembrando que não tínhamos noção de muita coisa. Sim, nós não tínhamos noção, tipo, o que dava pra gente era motivo de diversão, sabe? Era basicamente isso. Mas eu acho que no meio de todo esse saudosismo dos clássicos e a nossa percepção distorcida pela nostalgia, ainda assim tem alguns pontos que são importantes de se considerar. Por muito tempo, as maiores inovações e os projetos mais criativos e ambiciosos do mundo dos jogos antigamente originaram de ideias arriscadas. Muitas vezes também as limitações do próprio hardware do console acabava incentivando a criatividade dos desenvolvedores, o que resultava em vários jogos incríveis, como Donkey Kong Country. E foi a partir desse princípio que a arte de videogames foi também evoluindo. E conforme os anos foram passando, as inovações que... Pera aí, rapidinho. Oi, pessoal, cheguei. E aí, Chokis, como é que você tá? Você tá boa? Porque eu tô bom. A propósito, você tinha falado que você ia me entregar alguma coisa hoje. O que você ia entregar? Você falou isso ontem na live do Vi. Jellets, mas faz sentido. Um quintal com árvore no quintal pode parecer gigante pra uma criança, mas quando você volta não é tão grande assim. A Chokis falou ontem, achou que eu ia esquecer, mas não esqueci não. que eram apresentadas em jogos foram ficando cada vez menos
radicais. Mas isso é só uma consequência do limite do avanço tecnológico, o que é 100% natural de se acontecer com qualquer outra forma de arte. Vai demorar muito tempo até que a gente tenha um impacto tão drástico quanto o Mario 64 ou Ocarina of Time tiveram no design tradicional de videogames. Mesmo assim, eu ainda acho que tem muitos projetos hoje em dia que são incrivelmente criativos e acabam se tornando clássicos modernos. Mesmo assim, eu acho que, por exemplo, daqui a alguns anos o pessoal vai estar cultuando o Astrobot, do mesmo jeito que é cultuado o Mario 64, que, tipo, tem uma puta comunidade. Mas também Mario 64 é um puta jogo, isso aí é inegável. Sim, é muito difícil ignorar que a maioria dos jogos que a gente vê passando numa Summer Games Fest da Silva parecem meio sem graça. E quando eles finalmente lançam, eles saem todos quebrados e incompletos. É que assim, também na parte dos trailers, quando tem algum grande evento, tipo, sei lá, não vou pensar aqui em um nome de um evento específico, mas quando tem trailers de algum jogo, muitas das coisas que a gente acaba vendo são coisas relacionadas à edição de vídeo, a motion e até mesmo a renders que são utilizados, dando aquela impressão que é coisa do jogo de verdade, sendo que não é, tipo, é só edição de vídeo, falando de uma forma bem simplificada. Então meio que acaba sendo meio que uma propaganda enganosa. E fora que também tem o lado de que as empresas acabam apressando bastante o desenvolvimento. Tipo, começa um projeto hoje, aí o jogo tem que estar lançado no Natal de 2026. E jogo demora muito pra fazer, ainda mais hoje, que tipo, tem muita coisa, os jogadores hoje em dia exigem muita coisa pra fazer, tem a galera das conquistas, que também quer muita conquista, ou pelo menos conquistas justas, né, que não envolvam o multiplayer, coisa do tipo. Então tem uma série de fatores que não dá pra concluir um jogo até a data prevista. Então vai ser sempre depois disso que... Aliás, normalmente vai ser depois disso que o jogo vai estar realmente pronto. Só que empresa é empresa, né, cara? A empresa não tá nem aí com nada, vai querer que você entregue aquilo no dia e acabou. Dane-se, sabe? Tá incompleto ou não, foda-se, tem que vender o jogo. Daí dá merda. A empresa mestre de fazer isso é a SEGA. Tanto que teve muito jogo do Sonic que veio quebrado, que só porque a SEGA quis apressar. Um bom exemplo disso é Sonic 2006, que é o que é por conta da SEGA, que quis apressar o desenvolvimento. Craven, Shadow Heart, Diva. Acaba falhando em cumprir aquela expectativa que você tanto tinha. E um dos, se não o maior problema da indústria hoje em dia é que ela tem uma certa dependência em projetos gigantescos, que são jogos com orçamentos de centenas de milhões de dólares. Jogos que são tão grandes em escopo, tão ambiciosos, cada vez mais graficamente complexos e com tanto investimento que não é possível deles falharem, né? O Shawn Layden, que é o ex-CEO da PlayStation, disse numa entrevista recente que esses jogos, que ele chama de blockbusters, estão virando um risco real para o futuro da indústria. Com esses orçamentos milionários, escopos cada vez maiores, a margem para erro fica muito maior. E é daí que vem essa estagnação, esse colapso de criatividade, nas próprias palavras dele. Todas essas sequências, remakes e remasters e portes para PC, sem falar nas eu tenho uma pergunta aqui pra vocês. O que vocês acham de jogo que deixa de ser exclusivo e vai pra outras plataformas? Vocês acham isso como alguma coisa ruim? Tipo, sei lá, eu não sei se o Homem-Aranha tem pra PC, eu acho que não. Mas vamos supor, o jogo do Homem-Aranha tá só no PlayStation 5, PlayStation 4, se eu não me engano, e a Sony resolve portar pra PC e Xbox. Vocês acham isso ruim? Porque eu sei que tem a galera que vai defender a venda dos consoles através dos exclusivos, que sem os exclusivos não tem por que você comprar um console. Sendo que eu acho que tem outros fatores que também podem ajudar na compra de um console, como seu preço, serviços como Game Pass ou da PlayStation também. Enfim, eu sempre quis saber a opinião de outras pessoas. Porque é lógico, quem tá no Flame War, que seria a guerra de consoles, vai falar não, que não pode portar pra outros consoles porque não, vai atrapalhar o console e tal, tudo mais, não vou ter atrativo pra jogar esse jogo. Que eu acho uma bobeira. Não acho não, acho que não, assim todo mundo joga, então eu também compartilho da mesma opinião. E em relação à parte dos blockbusters, desses jogos que, nossa, tem puta dinheiro por trás, vocês acham que tem tudo pra ser um fracasso? Porque eu acho que não, porque tem uma série de fatores. Se você pegar todo esse dinheiro e acabar gastando de forma correta e tudo mais, a chance do jogo dar bom é alta. Agora, um bom exemplo de um jogo que teve investimento pra caralho e que deu ruim foi Concorde. Teve um puto investimento e virou o que virou. Mas, novamente, foi por uma série de outras questões. Então tem muita variável que, se a gente for pegar e parar pra conversar, vai dar muita coisa, sabe? É até bom, pois ganhar uma comunidade maior, pois é. É mais ou menos isso mesmo. Cópias de tudo que já tá dando certo. E pra ser bem sincero, eu meio que concordo com ele, apesar de isso ter sido bem culpa dele também. E eu tenho certeza que esse é um dos motivos pelo qual talvez você sinta que videogames não são mais legais, não são mais tão divertidos quanto antigamente, ou que os jogos perderam a sua essência e a sua autenticidade. Mas eu quero que você pense comigo. Será que isso tudo realmente é um problema só da indústria de jogos?
Ou será que é você que não sabe mais aonde procurar jogo bom? Claro que a gente sempre vai ter uma atenção especial para os grandes projetos da Nintendo, da PlayStation ou da Microsoft, mas hoje em dia é difícil eles investirem em algo que seja arriscado, que seja realmente diferenciado, que seja muito inovador, porque eles querem focar no que já deu certo antes. E é claro que tem exceções para isso, especialmente com a Nintendo, na minha opinião, mas talvez seja por causa dessa aparente monotonia dos jogos grandes que Mas também tem um outro ponto também, que hoje em dia, apesar da gente estar reclamando que os jogos estão praticamente a mesma coisa, com muitas aspas, também o público gamer é chato pra caralho. Porque qualquer coisinha que você muda, pronto, já é um chororô desgraçado que tem na internet. Por exemplo, se você viaja na maionese e, tipo, coloca um protagonista completamente diferente do que era esperado, pronto, já vai ter choro. Se você quer fazer uma história completamente diferente, fugindo do padrão, vai ter choro. Cara, é um saco também. Porque assim, então compensa muito mais também jogar seguro. Tô tentando aqui ver os dois lados. Embora eu ache que realmente tá um pouco monótono, tipo, não tem tantas coisas assim que me atraem pra jogar, mas eu também entendo que, tipo assim, se você tenta inventar, o povo chora. É isso que é foda. Mas e vocês? O que vocês acham? Vocês acham que o público também tá muito chorão? Você acha que o público tá reclamando demais? Ou uma parte do público específico? O que vocês acham quanto a isso? Quero que vocês falem. Mostra toda a sua linha de raciocínio. Chokes, quero ver reclamar de um jogo só com furry. Vai reclamar que não tem humano? Sim, o pessoal vai falar isso. Ou vão falar que estão querendo estimular as crianças a virar furry, ter comportamento bestial e tudo mais, e papapá, papapá. Eu acho engraçado que uma parcela dessa galera sempre gosta de utilizar as crianças pra, como se fosse um espelho moral, sabe? Tipo, não, se tiver isso no jogo, vai fazer a criança acreditar que vai fazer aquilo. Tipo o papel daquela grande rede de televisão, que eu não posso dizer o nome, que tem um pastor como dono, sabe? Então, é tipo assim, é um moralismo barato, um moralismo de botequim que é foda. Dialetes, vão, porque não terão bubas. Ah, e se tiver uma furry bubada, o pessoal vai falar... Ah, enfim, o pessoal chora pra caralho no mundo gamer. Voltei. E aí, Blue? Você sente que jogos não te divertem mais. Mas eu, pelo menos, tenho uma noção, e eu posso estar completamente errado nisso também, que depois de tanta decepção atrás de decepção, a maioria do público gamer já se acostumou com a noção de que não é só porque um jogo é AAA que ele vai ser bom. De uns anos pra cá, a gente tem visto uma certa ascensão na popularidade de projetos feitos por times menores com pouco investimento. São projetos inovadores, diferenciados e muito criativos, e que não tem um pingo do orçamento ou atenção ou marketing que um COD ou GTA tem. Eu acho que os jogos indies são uma parte crucial da indústria de jogos que mantém essa essência que o povo que fala que jogo não me diverte mais tanto querem, porque eles têm essa parada de continuar desafiando os limites do game design e narrativa e que tentam se destacar do que é popular. E isso tá sendo muito importante para manter o mercado de jogos diversificado e cheio de novas ideias. E eu sei que você aí que talvez acredita que jogos não são mais divertidos hoje em dia, não considera os indies nesse argumento e prefere só focar esse argumento pros AAA. Mas pelo menos pra mim, isso... Mas nesse caso aí, tipo, se você fala que os jogos de hoje, tipo, sem especificar, você meio que já tá englobando tudo, sabe? Como se todos os jogos, como se o FIFA e o Pizza Tower fossem igualmente chatos, sabe? Pelo menos eu encaro dessa forma. Agora, se você quer falar que os jogos das grandes empresas estão chatos, aí sim, eu concordo. Tirando o da Nintendo. E sim, a Nintendo tá lançando jogos que são realmente divertidos, que dá vontade de jogar, porque é diferente, sabe? Mas, novamente, vai acabar batendo aquilo de novo. Tipo, se a Sony muda muita coisa, pronto, já vai ter chororô do público gamer e tal, blá. Choques, mundo gamer é só pra jogar, porque tem tanta desgraça? Porque é uma medição de piroca. Todo mundo quer chegar e falar, eu sou gamer de verdade, eu jogo muito, que não sei o que, eu sou melhor do que você. Mas no fim é uma cambada de frustrado que fede a Cheetos e a porra seca, e é isso, dentro de um quarto. Nunca tocou uma grama na vida, não conhece outra pessoa. O máximo que teve contato com uma pessoa do sexo feminino foi com a própria mãe ou com alguma personagem no jogo, foi isso. Choques, por isso eu não jogo e não entro na comunidade do jogo. Ou é fã, ou é fã podre, ou linha de raciocínio torta, ou hater para estragar meu dia. Dialetes, era pro povo passar o tempo, relaxar e se divertir. Aí vem um povo se estressar com besteira. Sim, até porque também na internet também dá engajamento, né? Mas tem pessoas que realmente, sei lá, como é que eu vou dizer? Não vou dizer incentiva, mas vive disso, sabe? Blue, os caras se estressam por pouca coisa. Sim, é falta do que fazer, né, cara? Queria ter uma vida muito confortável, muito sem problema nenhum, sabe? Ser completamente despreocupado ao ponto de ficar muito puto com personagens de videogame. Sério, eu realmente queria ter um conforto de vida nesse nível. Ô, cacete!
Isso não faz sentido. Na minha opinião, não faz sentido você querer colocar os jogos indies numa bolha separado dos jogos AAA, porque já faz muito tempo que eles se tornaram uma parte essencial da indústria de jogos moderna. Porque não é como se jogar jogo indie fosse uma coisa muito underground que nem era antigamente. Claro que tem um monte de nerd esquisito que joga jogo indie, que foi feito por, tipo, 2 caras trancados num quarto, mas também tem a sua prima que joga Stardew Valley. Alguns dos jogos mais populares hoje são indie. Hades, Dead Cells, Terraria, Undertale, Hotline Miami, Valheim, Hollow Knight, Celeste e mais uma caralhada de jogos incríveis, criativos e diferenciados lançam todo ano em paralelo com os jogos grandes. Confia em mim, se você tiver nessa fadiga de tipo, ai, todo jogo é igual, nenhum jogo me diverte, é só ir atrás de algum jogo indie ou um AAA que você realmente achar diferenciado, que eu tenho certeza que você vai encontrar pelo menos um que tem o potencial de ser aquele jogo que vai mudar a sua vida. Mas também quem disse que todo jogo tem que ser a melhor experiência da sua vida? Às vezes um jogo bom significa só uma ideia bem executada que você acaba curtindo. E isso tem de sobra hoje em dia. Então não, jogos não eram melhores antigamente. Videogames não estão morrendo. Videogames de fato não são feitos como antigamente, mas isso não é uma coisa ruim. Sabe, é muito fácil você só olhar para as partes ruins que infelizmente tem na indústria de hoje e olhar para o passado com saudade, achando que tudo era melhor e querendo que tudo volte a ser como era antes. Mas essa linha de pensamento completamente ignora os últimos 20 anos de evolução em game design que eventualmente trouxeram alguns dos jogos mais incríveis da história. Apesar de eu realmente achar que tem sim problemas na indústria e que as coisas realmente precisam mudar e vão mudar pela própria sobrevivência dela, a verdade é que jogar videogame hoje tá melhor do que nunca. É muito mais fácil de você achar jogo bom de tipo qualquer gênero e também evitar os jogos ruins. A variedade de jogos tá muito maior, a acessibilidade dos jogos tá 1000 vezes melhor também. Sem falar que quase todo ano sai pelo menos uns 3 jogos que são completamente incríveis e se tornam clássicos instantaneamente. E eu não tô dizendo que tem nada de errado em você jogar jogo antigo. Como eu disse, tem muito jogo hoje em dia que envelheceu incrivelmente bem e que ainda são legais e são muito bons. Às vezes melhores que muito jogo que lança hoje em dia. Mas a parada é que jogo bom e jogo ruim sempre existiu e sempre vai existir a rodo. E alguns sempre vão ter mais atenção que os outros. E pra ser bem sincero, eu não sei como terminar esse vídeo, então eu vou só listar um monte de jogo que lançou esse ano, que seja AAA ou indie também, pra você, sei lá, se curar dessa síndrome do PC Gamer e tal. Tem Animal Well, é um jogo bem da hora, bem massa mesmo, um dos melhores Metroidvanias que existem por aí, mudou minha vida, eu acho que esse é um jogo do ano pra mim. Metaphor Fantasio, eu tô com tipo 60 horas nessa desgraça, é talvez o melhor jogo da Atlus que eu joguei também, muito bom. Zelda Echoes of Wisdom, o Zelda que tem a gameplay mais inovadora na minha opinião, muito legal mesmo, realmente redefiniu o gênero de novo, que nem Breath of the Wild. A Nintendo tá indo bem, viu, nessa porra. Bullet Mad Jack, um salve pro povo da Epopeia aí, que eu amo muito vocês. Em breve eu vou fazer um vídeo sobre jogos indies e Bullet Mad Jack vai estar nesse vídeo. Kill Knight é um roguelike, não é roguelike, é mais um arcade meio Doom. Another Crab's Treasure é um Souls de caranguejo, acho que não preciso falar mais nada. Hades 2 é Hades, só que 2. Crypt Master, eu não vou falar mais nada, é só você ir atrás desse jogo que você vai achar legal. Shadows of Doubt é um jogo de detetive que envolve geração procedural de casos, é bem louco mesmo. E por último, mas não menos importante, Dragon Ball Sparking Zero. Dragon Ball Sparking Zero. Muito obrigado, membros, por apoiar. Bom, deixa eu só trocar aqui minha tela, dar uma descansadinha, vamos conversar aqui um pouco. Deixa eu aproveitar aqui para dar uma lida aqui no chat, porque vai ter alguma coisa aqui para complementar aqui os comentários. Quer se estressar com um jogo que tem um polígono a menos nos bubas da personagem? É tanto estresse que ainda penso como os caras não estão carecas. Alguns estão, viu? Alguns estão. E outros que não estão, sei lá, perdendo todas as redes sociais. Jellet, só jogo bom. Cara, aquele Zeldinha lá, que tem os personagens tudo pequenininho e tudo mais, pô, parece legalzinho de jogar. Parece legalzinho. Eu lembro que... Lembro não, né? Essa semana também parece que saiu o Switch 2, né? Vou ser bem sincero, pra mim não mudou porra nenhuma. Tipo, vendo assim por cima. Tipo, pra mim não tem motivo pra comprar ele. Puppet Combo é muito foda, só tem pedrada de jogo. Adoro essa estética, mas eles não se limitam só a inovar por conta da atualidade. Mas a ideia de algo de alto antigo é assustador. É bolas do dragão, apenas. Ghostface, salve, Luquita. E aí, Ghost, como é que você tá? Você tá bom? Que eu tô bom. Vai se ajeitando aí, que a live tá só começando. Deixa eu aproveitar aqui e dar uma olhada aqui em umas coisas. Tem alguém me mandando uma caralhada de mensagem. Então, enquanto a gente vai descansando aqui, eu vou ver aqui. Tá. Eita porra, meu PC travou. Mas aí, o que vocês acharam do vídeo? Do vídeo do Grifo? O que vocês acharam? O que vocês complementariam? Quero saber a opinião tanto do Blue, da Jellet, do Ghost, do Craven, que tava aqui comentando também um pouquinho. Eu sei que eu falei pra caralho, mas vocês sabem como é que eu sou tagarela.
Tipo, eu faço vídeo de 5 minutos até 40 minutos, porque eu começo a falar de outras coisas também. Aí eu quero saber a opinião de vocês, tipo, saber o que vocês acham.